O silêncio na Biblioteca Apostólica do Vaticano não é um silêncio comum. É um peso antigo que repousa sobre os ombros de quem se atreve a descer aos seus níveis mais profundos. Para o Dr. Elias, um renomado tradutor de línguas mortas e cético convicto, aquele ar rarefeito, frio e carregado de poeira era o seu habitat natural absoluto. Ele nunca acreditou em fantasmas, maldições ou milagres. Para Elias, o mundo era um quebra-cabeça de sintaxe e gramática, um lugar onde a lógica sempre prevalecia sobre o misticismo barato das religiões. No entanto, naquela tarde, a lógica estava prestes a se estilhaçar contra as paredes de pedra úmida do subsolo do Vaticano, onde segredos proibidos dormiam em paz há milênios. Entre as estantes esquecidas, onde o pó acumulado parecia contar séculos de profunda negligência, Elias encontrou algo que desafiava o inventário oficial da Santa Sé. Era um pergaminho de couro escuro, guardado dentro de uma caixa de chumbo maciço, sem qualquer inscrição exterior visível. Ao abrir o recipiente, o cheiro de ozônio e terra molhada invadiu seus pulmões. Uma sensação tátil que parecia totalmente deslocada naquele ambiente controlado. Suas mãos, protegidas por luvas brancas, tremeram levemente enquanto ele desenrolava a peça com um cuidado extremo e quase religioso. O que viu não eram apenas caracteres arcaicos, mas uma combinação perturbadora de aramaico e sequências numéricas que pareciam anacrônicas, como se o passado codificasse o futuro. Como um mestre em linguística comparada, Elias começou a ler o texto, mas as palavras pareciam saltar do couro para sua consciência com uma força magnética inexplicável. O texto não falava de reis ou guerras antigas. Ele descrevia com uma precisão matemática assustadora o colapso da grande barragem ocorrido na semana anterior na Ásia, um desastre que ceifara milhares de vidas inocentes. Estavam lá as coordenadas geográficas exatas e até a temperatura da água no instante fatídico do rompimento. Era impossível. Aquele pergaminho tinha 2000 anos de idade, mas narrava o presente com a clareza fria de um relatório de notícias em tempo real e em alta definição. Enquanto seus olhos percorriam as linhas seguintes, um calor antinatural começou a emanar do material poroso. Elias sentiu o suor frio escorrer por sua nuca. O couro sob seus dedos parecia pulsar, vibrando como se um coração invisível e antigo estivesse batendo dentro daquela relíquia milenar guardada nas sombras. O ceticismo, que sempre fora sua armadura, começou a rachar diante de seus olhos arregalados. Ele tentou soltar o objeto, mas uma curiosidade mórbida e um medo paralisante o mantiveram preso ao texto sagrado. O versículo oculto falava de estrelas que perdem o seu brilho e de uma escuridão que devora o som, avisos literais de algo muito mais terrível. Ele precisava entender se aquilo era uma coincidência impossível ou um aviso real sobre o destino final da humanidade. Se o versículo fosse uma profecia matemática oculta, o que mais ele esconderia sobre o destino humano? O Dr. Elias sentiu o peso da responsabilidade esmagar sua racionalidade científica. Ele não era um homem de fé, mas o terror puro ocupava o espaço da dúvida. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo este mistério. O pergaminho continuava a esquentar em suas mãos. E Elias sabia que sua vida jamais voltaria ao normal após aquela terrível descoberta no subsolo. O ambiente pareceu esfriar subitamente, apesar do calor do pergaminho. O som de passos metálicos ecoou pelo corredor de pedra, quebrando o silêncio fúnebre do arquivo. Elias tentou esconder o achado, mas a porta da sala se abriu com um rangido pesado e autoritário. Era o guarda da biblioteca, um homem que ele via todos os dias, mas que agora parecia transformado em algo inumano. O homem permanecia estático, a cabeça inclinada para o lado de forma grotesca. Quando ele finalmente levantou o rosto, Elias sentiu o sangue congelar em suas veias. Sob as pálpebras, o homem não tinha olhos, apenas um brilho dourado intenso que parecia queimar o oxigênio ao redor. Sem mover os lábios, um sussurro gutural preencheu a sala. Você não deveria ter lido isso. O medo agora era uma presença física absoluta, que selava o destino sombrio do tradutor escolhido para carregar a verdade. Elias tropeçou nos próprios pés, o som de seus sapatos ecoando como tiros contra o mármore frio dos corredores do Vaticano. O pavor era uma garra invisível apertando sua garganta, enquanto a imagem daquele guarda permanecia queimada em sua retina. O brilho dourado sob as pálpebras do homem não era humano. Era uma luz que emanava de um tempo antes do tempo, uma vigilância eterna que ele, em sua arrogância científica, jamais acreditou existir.
Ele não olhou para trás, mas sentia que as sombras nas paredes não seguiam mais as leis da física. Elas se esticavam e se contorciam como serpentes de nanquim, sussurrando o versículo que ele acabara de ler em uma língua que sua mente tentava, desesperadamente, esquecer para preservar sua sanidade. Ele emergiu da biblioteca para a noite romana, mas a cidade que ele conhecia parecia ter se transformado em um cenário de pesadelo, sob um céu violeta doentio. Elias correu até seu carro, as mãos tremendo tanto que quase não conseguiu inserir a chave na ignição. Ele precisava de respostas que a ciência não poderia dar. Ele precisava de Mateu. O padre Mateu não era apenas um mentor. Era o homem que o Vaticano tentara apagar da história por causa de suas teorias sobre textos apócrifos, que a Igreja considerava perigosos demais. Mateu vivia agora isolado em um pequeno apartamento nos arredores de Roma, cercado por relíquias que o mundo moderno preferia ignorar. Ao chegar à porta de Mateu, Elias não bateu. Ele desabou contra a madeira maciça. Quando o velho padre abriu a porta, não houve surpresa em seu rosto, apenas uma tristeza profunda e milenar, como se esperasse por aquele momento há décadas. O apartamento cheirava a incenso antigo e papel seco. Mateu gesticulou para que ele entrasse, os olhos fixos no pergaminho que Elias ainda apertava contra o peito. Sem que Elias dissesse uma palavra, o padre sussurrou que o inevitável havia começado. Ele conduziu Elias até uma mesa coberta de mapas estelares e traduções proibidas. Quando Elias abriu o couro escuro, a luz das velas pareceu ser sugada pelas letras arcaicas. Mateu tocou o texto com a ponta dos dedos trêmulos, e sua voz falhou ao explicar que aquele versículo era o elo perdido do Apocalipse. Não era apenas uma previsão do fim, mas a chave que desencadeava a sequência final de eventos universais. Era a peça que faltava no quebra-cabeça bíblico, algo que a humanidade nunca fora feita para ouvir antes da hora final. O conflito emocional de Elias atingiu o ápice. Ele, o cético absoluto, agora testemunhava o impossível. Enquanto Mateu falava com urgência, ele ligou uma pequena televisão analógica no canto da sala. As imagens que surgiram na tela eram aterrorizantes e globais. Emissoras de todo o mundo mostravam a mesma cena. Líderes globais, de presidentes a monarcas, interrompendo seus discursos para recitar, em um transe coletivo e arrepiador, as mesmas palavras exatas do pergaminho. Eles falavam em aramaico fluente, vozes sobrepostas em uma harmonia dissonante que fazia os vidros das janelas vibrarem. O medo se espalhava pelas capitais como um incêndio incontrolável. Nas ruas de Nova York, Londres e Tóquio, as pessoas caíam de joelhos enquanto o clima começava a espelhar a profecia com uma precisão cruel. Relâmpagos sem trovão cortavam o céu limpo, e o mar, em diversas costas, recuava quilômetros, revelando segredos abissais antes de retornar com uma fúria devastadora. A tensão no apartamento era quase sólida, um peso físico que dificultava a respiração. Mateu revelou que a organização que protegia esses segredos não pararia até recuperar o pergaminho e silenciar quem o possuísse. O som de pneus derrapando no asfalto lá fora e o brilho de luzes táticas cortando a escuridão da rua confirmaram o perigo iminente. Eles estavam lá. Homens que serviam a uma ordem mais antiga que a própria igreja, prontos para apagar qualquer rastro da verdade. Mateu pegou uma chave de ferro antiga, pesada e gasta pelo tempo, e a forçou nas mãos de Elias. O olhar do mentor era de despedida e sacrifício. Ele confessou que seu tempo havia acabado e que Elias era agora o portador da única verdade que poderia salvar o que restava do espírito humano. Eles estão vindo por mim agora, Elias, disse Mateu enquanto os primeiros golpes ecoavam na porta da frente, fazendo a estrutura de madeira estalar sob a pressão. Você deve fugir agora, sem olhar para trás. Não procure refúgio nas cidades, mas sim no início de tudo. Corra para o lugar onde a fé começou, nas areias onde o pó guarda as primeiras palavras divinas. Só lá a linha apagada será revelada para você. Com um empurrão final, Mateu direcionou Elias para a saída de serviço, enquanto as sombras dos perseguidores já se projetavam sob o batente da porta, prontas para consumir o passado e caçar o homem que carregava o futuro do mundo em suas mãos trêmulas. Elias desapareceu na escuridão, levando consigo o peso de uma profecia que já estava mudando a face da terra. O som da porta de Mateu sendo arrombada ainda reverberava na mente de Elias como o badalo de um sino fúnebre, enquanto ele se embrenhava nos becos úmidos de Roma. Ele não ousou olhar para trás, pois sabia que o que vira através da fresta da porta não pertencia a este mundo conhecido.
Homens vestidos de preto, cujos rostos pareciam esculpidos em uma matéria inexpressiva e fria, haviam invadido o refúgio do padre com uma eficiência cirúrgica que desafiava qualquer protocolo policial ou militar. Não portavam distintivos de agências governamentais, nem as insígnias coloridas da Guarda Suíça. Eram sombras mecanizadas, servos de uma ordem que operava nos vácuos da história oficial, em camadas tão profundas da estrutura eclesiástica que o próprio Papa talvez desconhecesse sua existência. Mateu fora arrastado para a escuridão sem sequer esboçar uma luta física, mas seus olhos, antes de desaparecerem na penumbra do corredor, encontraram os de Elias em um último apelo silencioso, uma ordem muda que pesava mais que o próprio pergaminho. Preserve a palavra, custe o que custar, pois ela é a única âncora em um mar de mentiras iminente. Enquanto se espreitava pelas sombras das ruas romanas, evitando as luzes das viaturas que patrulhavam a cidade com uma urgência febril, Elias viu sua própria imagem projetada em um telão publicitário na Piazza del Popolo. O noticiário urgente, transmitido em um tom de sensacionalismo controlado e sombrio, o rotulava como um criminoso internacional de alta periculosidade. A narrativa oficial estava sendo construída com uma velocidade assombrosa, transformando o renomado tradutor e acadêmico brilhante em um fugitivo psicótico que supostamente teria assassinado guardas e roubado relíquias inestimáveis do Vaticano. A manipulação da verdade era tão perfeita que Elias quase duvidou de sua própria memória por um instante. Entre os rostos dos especialistas que comentavam o caso na televisão, surgiu uma figura que fez o coração de Elias falhar uma batida e o frio subir por sua espinha: a irmã Sara. Ela não era apenas uma colega de estudos teológicos do passado. Sara fora sua aliada mais próxima, a mente brilhante com quem ele compartilhara anos de pesquisas em bibliotecas empoeiradas e debates acalorados sobre a natureza do divino e do humano. Agora, Sara liderava a força-tarefa encarregada de localizá-lo e silenciá-lo permanentemente. Sara acreditava piamente que o conhecimento contido naquele pergaminho era uma ogiva espiritual capaz de incinerar as bases da civilização moderna. Para ela, o silenciamento de Elias não era um ato de censura vil, mas um ato de misericórdia extrema para com uma humanidade frágil e despreparada. Ela observava o pânico crescente nas ruas, onde as pessoas abandonavam seus veículos em plena via e choravam em esquinas enquanto o céu mudava de cor. E culpava Elias por ter aberto uma caixa de Pandora que o mundo não tinha maturidade para enfrentar. O dilema moral entre os dois era um abismo intransponível. Para Sara, a ordem e a segurança da espécie justificavam qualquer segredo, por mais terrível que fosse. Para Elias, uma salvação construída sobre o alicerce da mentira era apenas uma condenação eternamente adiada para as gerações futuras. Escondido sob a estrutura de ferro de uma ponte antiga, o cheiro de água estagnada misturando-se ao odor de pergaminho seco, Elias abriu o couro escuro novamente para verificar o texto. O calor que emanava do objeto era agora quase insuportável, como se uma brasa estivesse pulsando contra seu peito faminto. O que realmente o aterrorizou, porém, foi o movimento das letras na superfície amarelada. As tintas antigas pareciam dotadas de vida própria, reorganizando-se e contorcendo-se diante de seus olhos, como se o texto estivesse reagindo aos eventos globais em tempo real. O que antes eram descrições genéricas de catástrofes, agora se transformava em nomes de cidades específicas e coordenadas geográficas que brilhavam em um tom de vermelho profundo, antes de desaparecerem no couro. O versículo estava mudando, adaptando sua profecia a cada segundo, antecipando os movimentos daqueles que tentavam suprimi-lo. Era uma entidade consciente, um espelho negro que refletia a queda da humanidade enquanto ela ocorria. Um organismo literário que se alimentava da própria realidade que descrevia com precisão matemática. A exaustão física e mental começou a cobrar um preço pesado, mas a adrenalina mantinha Elias em um estado de alerta paranoico e cortante. Ele sentia que cada câmera de segurança nas esquinas era o olho gelado de Sara o observando. Cada sussurro do vento era a voz da organização secreta coordenando sua captura iminente. Foi então que seu celular, que ele mantivera desligado para evitar o rastreamento digital constante, vibrou com uma notificação persistente de uma mensagem de um número bloqueado. Com os dedos trêmulos e o suor frio escorrendo pela testa, ele ativou o aparelho apenas para ver o anexo. Não era uma ameaça escrita ou uma exigência de rendição formal, mas algo infinitamente mais devastador para sua sanidade.
Uma fotografia em alta definição de sua esposa e de sua filha pequena, sentadas à mesa de jantar na cozinha de sua casa, a centenas de quilômetros dali. Elas pareciam calmas, jantando sob a luz quente do abajur, sem saberem que estavam sendo observadas por um vulto escuro parado no jardim, visível apenas pelo reflexo distorcido no vidro da janela traseira. O vulto usava o mesmo traje impessoal e sombrio dos homens que haviam levado Mateu. O pânico de Elias transbordou, transformando sua busca intelectual em um pesadelo pessoal absoluto. Ele percebeu com uma clareza cruel e lancinante que a organização não desejava apenas o pergaminho. Eles queriam aniquilar sua vontade, usando o amor como a corrente definitiva para prendê-lo ao silêncio eterno. O jogo mudara de patamar, e agora o preço da verdade envolvia o sangue inocente daqueles que ele mais amava no mundo, deixando Elias diante da escolha mais sombria e angustiante de toda a sua existência neste mundo. Elias não tinha mais tempo para hesitar. A imagem de sua família sob a vigilância implacável daquelas sombras sem rosto queimava em sua mente mais do que o calor sobrenatural do pergaminho em seu peito. Ele desligou o celular com um movimento brusco, quebrando o chip com as mãos trêmulas, sabendo que cada segundo que permanecia em solo europeu era uma sentença de morte ou de captura definitiva. Seguindo a última orientação cifrada de Mateu e sentindo o peso da chave antiga em seu bolso, ele iniciou uma travessia clandestina e desesperada que o levaria para longe do mármore frio e das conspirações do Vaticano, em direção às areias escaldantes da Jordânia. O deserto não era apenas um destino geográfico para o fugitivo. Era o único lugar na Terra onde o ruído ensurdecedor da civilização, agora distorcido por profecias que ganhavam vida diante das câmeras, poderia ser filtrado pela pureza brutal e honesta do vazio absoluto. Ao chegar às margens desoladas do Mar Morto, o cenário que encontrou parecia um espelho do apocalipse que se desenrolava globalmente. O céu, antes de um azul sereno, agora ostentava matizes de um roxo doentio, e as águas densas pareciam vibrar em uma frequência baixa que causava náuseas constantes em qualquer ser vivo. Elias, agora com a barba crescida, as roupas cobertas de poeira e os olhos fundos pela privação extrema de sono, finalmente encontrou o grupo de nômades mencionado nas notas marginais de Mateu. Eram homens e mulheres cujas peles pareciam curtidas pelo sol implacável e pelo peso do tempo, guardiões silenciosos de uma linhagem que não confiava em registros digitais, mas na memória viva e pulsante das gerações passadas. Eles o receberam em um silêncio reverencial, como se sua chegada já estivesse escrita nas dobras milenares de suas tendas de couro. O líder do grupo, um ancião cujos olhos pareciam enxergar através da carne e da alma, não pediu explicações ou justificativas. Ele apenas apontou para o volume que Elias tentava esconder sob a túnica. Eles conheciam o versículo que assusta o mundo, mas para aquele povo, ele não tinha um nome de terror, mas sim o título de grande acerto de contas. Enquanto o sol se punha no horizonte, tingindo as dunas de um vermelho cor de sangue seco, o ancião sussurrou que a palavra escrita no pergaminho era apenas o eco distante de algo muito mais antigo que a própria Bíblia. O ceticismo ferrenho que definira a brilhante carreira acadêmica de Elias começou a desmoronar como um castelo de areia sob a maré inevitável. No deserto, as explicações lógicas e as datações por carbono não possuíam qualquer poder real. Ele sentia que estava sendo despido de todas as suas defesas intelectuais, purificado pela sede e pelo isolamento total. Não havia mais o Dr. Elias, o renomado tradutor e pensador. Havia apenas um homem pequeno, vulnerável e mortal, diante da imensidão do mistério divino. A perda de sua arrogância acadêmica era dolorosa, mas necessária para o que estava por vir no coração das ruínas. Na segunda noite de sua estadia, uma tempestade de areia sobrenatural se ergueu subitamente do nada. Não era um fenômeno meteorológico comum. A areia não apenas açoitava a pele com violência, ela parecia formar padrões geométricos impossíveis e efêmeros no ar, saturado de estática. O vento não uivava como um animal ferido. Ele articulava sílabas e fonemas com uma clareza aterrorizante. Elias, abrigado precariamente entre as pedras de uma estrutura milenar, ouviu as vozes claramente. Eram milhares de sussurros sobrepostos, recitando o versículo proibido em línguas que ele reconhecia e em dialetos que haviam morrido milênios antes do nascimento de Cristo. As vozes, no entanto, não falavam de fogo caindo do céu ou de mares transformados em sangue. Elas falavam, em tom de confissão, de um segredo sombrio. Um segredo que a humanidade carregava coletivamente desde o início dos tempos.
uma mentira fundamental que servira de alicerce para toda a estrutura social e moral do mundo moderno. Elias percebeu, com um choque que lhe paralisou os pulmões por longos segundos, que o medo que consumia o globo não vinha da ameaça de destruição física, mas da iminência da exposição total de suas culpas. O versículo não era uma arma de destruição em massa, mas um mecanismo de revelação de uma verdade que ninguém, do mais humilde camponês ao mais poderoso líder, estava disposto a encarar de frente. Era o julgamento não das ações externas, mas das intenções mais profundas, egoístas e ocultas de cada coração humano. A tempestade parecia ler sua alma com precisão, expondo seus próprios medos de falhar como pai diante das ameaças da irmã Sara e de sua organização sombria. Quando o vento finalmente cedeu, deixando um silêncio absoluto e pesado sobre o deserto, Elias já não era o mesmo homem que fugira de Roma. Ele compreendia agora que sua jornada não era para salvar o mundo de um fim catastrófico, mas para decidir se a humanidade merecia, de fato, a verdade que inevitavelmente a destruiria por completo. Guiado por um instinto visceral que transcendia qualquer lógica ou razão, ele se arrastou até o centro geométrico das ruínas daquela igreja esquecida pelo tempo, um lugar que as cartas geográficas haviam ignorado por séculos. No centro do que outrora fora um altar de sacrifícios rituais, uma imensa laje de basalto negro resistia imponente ao esquecimento. Ali, gravado profundamente na pedra com uma precisão que desafiava as ferramentas rudimentares da antiguidade, estava o texto completo do pergaminho sagrado. Elias passou os dedos trêmulos pelas ranhuras frias, sentindo uma vibração que emanava do coração da rocha. Cada palavra gravada correspondia exatamente ao que ele vira na biblioteca subterrânea do Vaticano, mas ao chegar ao final da inscrição, seu coração parou. A última linha, o fechamento definitivo da profecia, o veredito final sobre o destino de cada homem e mulher, estava vazia. Alguém, ou alguma força divina, havia apagado deliberadamente aquela sentença final, deixando apenas uma cicatriz áspera e silenciosa na pedra onde a verdade definitiva deveria brilhar para a eternidade. O mundo lá fora, além do silêncio sepulcral das ruínas na Jordânia, mergulhara em um caos inquietante que desafiava a própria lógica. Não era apenas o colapso digital. Era como se a realidade estivesse sendo reescrita por uma mão invisível. Nos grandes centros, o pânico vinha do firmamento. Fenômenos atmosféricos transformavam as nuvens em pergaminhos, onde cristais de gelo moldavam as palavras do versículo proibido. A internet silenciou-se, deixando bilhões isolados com a visão de uma sentença divina pairando sobre suas cabeças. O véu entre o ordinário e o sagrado rasgara. E o que restava era a percepção de que o tempo dos homens chegara a uma encruzilhada definitiva. O ar estava denso, carregado por um pressentimento de que a história estava sendo escrita em tempo real, diante de olhos atônitos. Elias, ajoelhado diante do altar de basalto cujas inscrições finais haviam sido arrancadas, sentiu a presença antes de ouvir o som das botas. Irmã Sara não trazia a fúria de uma caçadora, mas a melancolia de quem carregava uma verdade insustentável. Ela apareceu entre os arcos em ruínas, sob a luz roxa que tingia o deserto. Observou-o por um longo momento, a arma em seu coldre parecendo um anacronismo, onde o destino da alma estava em jogo. Não houve necessidade de satélites para encontrá-lo. A conexão que os unira no passado servira como uma bússola invisível, através das dunas e milenares. Ela parecia dividida entre o dever e a dúvida que o deserto sussurrava. O silêncio era interrompido apenas pelo vento. O confronto seguinte não foi de armas, mas de convicções. Sara falava com uma voz trêmula sob a fachada de rigidez, argumentando que o silêncio era a única misericórdia. Para ela, a humanidade se autodestruiria se confrontada com a verdade absoluta de suas falhas. O controle sob a égide da fé institucionalizada era o único escudo contra o niilismo puro do versículo. Elias, porém, via ali o eco de uma tirania disfarçada de proteção divina. Percebia que a organização não buscava a salvação, mas a posse da narrativa do fim. Enquanto discutiam, as paredes da igreja começaram a vibrar. Um zumbido e persistente vindo das entranhas da terra, respondendo ao embate ideológico. Foi nesse impasse que a máscara de Sara começou a rachar. Ela revelou os planos reais daqueles que a enviaram. A organização não pretendia apenas evitar o pânico, mas usar a frequência sobrenatural do versículo para instaurar uma ditadura teocrática global. O medo do julgamento divino seria a ferramenta definitiva de submissão. Eles não eram protetores,
Eram arquitetos de uma nova escravidão espiritual. A hesitação nos olhos de Sara mostrava que sua lealdade estava sendo consumida pela moralidade que tentava defender. Subitamente, o solo deu um solavanco violento, e da fenda onde a última linha fora apagada, uma luz branca intensa começou a emanar, banhando as ruínas em um esplendor cegante. A atmosfera tornou-se pesada, saturada com cheiro de ozônio e incenso antigo. O som de helicópteros anunciou a chegada do inevitável. O líder da organização, um homem de autoridade fria e impiedoso, desembarcou cercado por guardas. Ele caminhou ao altar com a confiança de quem já se sentia dono do destino humano. Ao ver a luz emanando da rocha, um sorriso predatório cruzou seu rosto. Ele não temia o sagrado. Ele o cobiçava como prêmio final. Olhou para Elias com desprezo, reconhecendo no tradutor o único obstáculo técnico para a conclusão de seu plano. A ganância em seu olhar era mais assustadora do que qualquer profecia, refletindo a corrupção absoluta de uma instituição que deveria guardar a esperança. A revelação final veio com a voz metálica do líder, explicando que a profecia não estava incompleta por acaso. O vazio na pedra era uma fechadura que exigia uma chave específica. O versículo, para ser selado e seu poder totalmente canalizado, exigia um sacrifício de sangue de alguém que tivesse compreendido sua essência. O sangue do tradutor escolhido era o componente final para solidificar a nova ordem mundial. Elias olhou para Sara, buscando nela um resquício de humanidade, enquanto a fenda no altar pulsava como um coração vivo, aguardando o sacrifício que completaria a sentença gravada na rocha e selaria o destino do mundo sob o jugo de homens que se julgavam deuses. Eram tempos sombrios. De fato, pobre mundo. O líder da organização avançou, sua sombra projetada sobre o basalto como uma mancha de tinta negra em um mar de luz branca. Ele gesticulou para os guardas, homens cujas faces estavam ocultas por máscaras táticas, mas cujas intenções eram claras como o sol implacável do deserto. "Leia, Elias", ordenou o homem, sua voz cortando-se e o zumbido sobrenatural que emanava da terra com uma autoridade gélida. "Você é a chave, o único com a mente moldada pelas línguas mortas, para traduzir o sopro final que a humanidade jamais deveria ter ouvido, mas que eu transformarei em meu novo império." O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo estalar da areia contra o metal das armas. Sara, posicionada entre o altar e os canos dos fuzis, sentiu o peso de cada decisão que a trouxera até aquele santuário esquecido. Ela olhou para as mãos do líder, mãos que não buscavam a bênção ou a proteção da fé, mas o pescoço de uma humanidade vulnerável e sedenta por respostas. O arrependimento foi uma pontada aguda em seu peito, mais dolorosa do que qualquer ferimento físico. Quando um dos guardas deu um passo agressivo em direção a Elias, o instinto de Sara, forjado em anos de uma fé que ela sinceramente acreditava ser protetora, finalmente se rompeu. Em um movimento fluido e desesperado, ela sacou sua arma, não contra Elias, mas contra os homens que ela chamava de irmãos. O caos explodiu em um turbilhão de areia e pólvora sob o céu roxo da Jordânia. Sara se moveu com uma agilidade suicida, derrubando o primeiro atacante enquanto gritava para que Elias se aproximasse da pedra. Balas ricocheteavam nas colunas milenares, arrancando lascas de história enquanto a traição de Sara se consumava em chumbo e poeira. Ela sabia que não sairia daquela igreja como a heroína de sua ordem, mas como uma mártir da verdade que antes tentara silenciar. Elias, impulsionado pelo pânico e por uma curiosidade que agora beirava a transcendência espiritual, lançou-se sobre o altar de basalto negro, ignorando os gritos e o metal que cortava o ar ao seu redor. No instante em que as pontas de seus dedos tocaram a superfície vibrante, o som do tiroteio tornou-se um eco distante, abafado por um silêncio subaquático e denso. A luz branca, que antes era uma ameaça cega, suavizou-se em um tom dourado profundo, o mesmo brilho sobrenatural que ele vira sob as pálpebras do guarda na biblioteca do Vaticano. As ranhuras vazias da pedra começaram a se preencher, não com pigmento, mas com um fluido luminescente que parecia brotar da própria essência da rocha. As letras formaram-se diante de seus olhos em uma língua que não era apenas lida, mas sentida diretamente no âmago de sua existência. O que Elias leu o fez cair de joelhos, não por adoração, mas por um peso existencial absolutamente insuportável. A última linha do versículo proibido não falava de chamas eternas ou de um juízo final nos moldes catastróficos que a religião pregava. Ela revelava uma verdade devastadora.
A humanidade não era a criação final de um Deus benevolente, mas um reservatório de consciência pura, aprisionado em um ciclo de esquecimento e sofrimento, projetado por forças que se alimentavam do segredo de sua origem divina. O versículo era, na verdade, o código de despertar, e quem o controlasse deteria as chaves para escravizar ou libertar a percepção de cada alma viva. A organização não queria salvar o mundo. Eles queriam um interruptor definitivo para desligar o livre-arbítrio da espécie humana. Elias olhou para o líder, que agora se aproximava com um ferimento no ombro, seus olhos fixos na pedra com uma cobiça demoníaca que superava qualquer vestígio de piedade. Sara estava caída a poucos metros, ferida e exausta, mas ainda mantendo o último guarda à distância, com uma determinação feroz. O tradutor percebeu que o altar era o condutor físico daquela frequência. Se o líder terminasse a recitação daquela linha revelada, a humanidade seria reformatada sob sua vontade tirânica para sempre. O sacrifício era a única saída lógica e espiritual. O altar exigia um tributo para ser selado, mas Elias entregaria algo muito maior do que sangue. Ele entregaria o fim daquela estrutura de controle. Com um esforço sobre-humano, Elias agarrou um pesado fragmento de uma coluna caída e o usou como alavanca contra a fenda pulsante da laje. O tempo pareceu desacelerar, até quase parar por completo. Ele viu Sara erguer os olhos, um pedido mudo de perdão e despedida brilhando em suas pupilas. Ele viu o líder avançar, sua mão estendida para a luz que emanava do segredo revelado. Elias respirou fundo, absorvendo a última linha da profecia e gravando-a em sua mente para que a pedra pudesse finalmente descansar. Ele recitou as palavras proibidas em voz alta, sua voz não sendo mais a de um acadêmico cético, mas um trovão que sacudia os alicerces do deserto e os séculos de mentiras. À medida que as sílabas sagradas e terríveis saíam de seus lábios, ele golpeou o coração do altar com toda a sua força. O basalto rachou como vidro temperado e uma energia indescritível irrompeu da falha. O brilho dourado consumiu o líder, as ruínas e o próprio horizonte. O estrondo que se seguiu não foi de uma explosão física, mas de uma ruptura na própria estrutura da realidade conhecida. Tudo foi submerso em um branco absoluto, e o silêncio finalmente se tornou completo. O branco absoluto que consumiu o deserto da Jordânia não foi o vazio da morte, mas a plenitude de uma nova consciência que se instalava sobre a terra. Quando Elias finalmente abriu os olhos, sentiu que o ar possuía um peso diferente, uma pureza que doía levemente nos pulmões. Ele não estava mais cercado por escombros ou pelo calor sufocante do sol implacável. O silêncio que o envolvia agora era preenchido pelo canto distante de pássaros e pelo sussurro do vento em árvores que ele não reconhecia de imediato. Ele acordou em uma pequena cabana de pedra, com o sol da manhã filtrando-se suavemente pelas frestas de madeira. Sara estava ali, sentada a um canto, com um braço enfaixado e um olhar que carregava a paz profunda de quem finalmente largou um fardo pesado demais para qualquer alma humana suportar. Ela explicou, com uma voz desprovida de qualquer hesitação ou mentira, que haviam se passado 3 dias desde o evento cataclísmico no altar do santuário. O mundo, segundo ela contava com uma calma quase sobrenatural, não havia acabado em fogo e enxofre como as profecias mais sombrias sugeriam. Ele havia acabado em transparência. O versículo final, aquela linha que Elias gritara contra o basalto negro, não convocara anjos vingadores, mas sim a quebra da maior barreira da civilização, a capacidade de enganar. Elias caminhou com passos ainda trôpegos até a pequena janela e olhou para o vilarejo que se estendia abaixo da colina, onde estavam refugiados. O que ele viu foi o início de uma revolução silenciosa e dolorosa. Nas notícias que chegavam por transmissões instáveis, o cenário global era de um choque sem precedentes. Políticos confessavam seus crimes em rede nacional, incapazes de manter a máscara de retidão. Acordos secretos e conspirações milenares eram expostos simplesmente porque os envolvidos não conseguiam mais articular a falsidade. O versículo instaurara a era da transparência absoluta. Não era o fim da humanidade, mas o fim das ilusões que a sustentavam e a escravizavam por milênios. Sara relatou que o líder da organização não fora morto pela explosão de luz, mas destruído pela própria verdade que tentara monopolizar e controlar. No momento em que a realidade se rompeu e o segredo final foi revelado, todos os seus pecados, ambições e podridões internas tornaram-se visíveis para todos aqueles ao seu redor. Ele caiu em desgraça não por um julgamento divino externo, mas pelo peso insuportável de sua própria escuridão revelada à luz do dia.
A organização secreta que ele comandava desmoronara em poucas horas, pois nenhuma estrutura de poder baseada no sigilo e na manipulação poderia sobreviver em um ambiente onde a mentira era fisicamente impossível de ser proferida. Agora, ele era apenas um homem quebrado e solitário, vagando pelas ruínas de suas próprias mentiras, enquanto o restante da humanidade aprendia a árdua tarefa de falar com o coração desnudado diante de seus semelhantes. Elias e Sara tornaram-se guardiões silenciosos deste novo mundo. Eles viviam à margem da sociedade que tentava se reconstruir sobre os escombros do engano, observando de longe o processo caótico da nova existência. Era uma transição violenta. Muitas relações pessoais se despedaçaram sob o peso da honestidade brutal, mas outras, construídas sobre bases reais, tornaram-se inquebráveis. Elias passava horas refletindo sobre o medo que o mundo sentira daquele versículo. O pavor que paralisara o Vaticano e mobilizara exércitos não era, no fundo, o medo da destruição física ou do fogo eterno. Era o medo de enfrentar a si mesmo. O versículo bíblico era um espelho, e a humanidade sempre teve pavor do que veria se as sombras fossem removidas e a luz da verdade brilhasse sobre cada segredo guardado no fundo da alma. A redenção de Sara era completa e visível em cada gesto. Ela não servia mais a uma instituição ou a um dogma, mas a verdade que agora permeava a própria atmosfera da terra. Eles compartilhavam longos silêncios, sabendo que as palavras já não eram ferramentas de controle ou proteção, mas pontes puras entre duas consciências conectadas. Padre Mateu fora encontrado vivo, embora exausto, em uma pequena paróquia rural no interior da Itália. Ele enviara uma mensagem curta dizendo que pela primeira vez em décadas, o peso dos segredos apocalípticos havia sumido de seus ombros, permitindo que ele finalmente encontrasse a paz que a religião tanto prometia, mas raramente entregava aos seus fiéis mais dedicados. Em uma tarde de luz dourada, Elias parou diante de um espelho antigo e manchado no interior da cabana. Ele pensou em sua jornada, desde a biblioteca subterrânea do Vaticano até as areias sagradas da Jordânia. Ele se lembrou vividamente do guarda sem olhos e do brilho dourado que o assustara tanto no início de tudo. Ao focar sua visão no próprio reflexo, ele percebeu algo que o fez estremecer, não de medo, mas de uma aceitação profunda e inevitável. Sob suas próprias pálpebras, o mesmo brilho dourado agora pulsava com uma intensidade serena e eterna. Ele compreendeu, finalmente, que a destruição do altar não havia apenas libertado a verdade para o mundo. Ela o havia transformado no novo guardião dessa frequência. Ele era o tradutor não mais de textos mortos em pergaminhos esquecidos, mas da vida que agora florescia na transparência absoluta. O mundo estivera assustado, mas agora estava, pela primeira vez, verdadeiramente acordado. Elias olhou para o horizonte, vendo o sol se pôr sobre um mundo sem máscaras, e soube que seu papel como guardião da verdade estava apenas começando.